Olá, Shaolin a todos. Nós vamos aqui fazer mais um vídeo para concluir o assunto que nós começamos. E eu quero para isso agradecer ao Pai. Altíssimo, bondoso Pai. Louvado e exaltado é o teu nome sagrado entre as nações. Embora as nações não queiram te honrar como tu és digno, mas tu é nosso Pai. Inspira-nos para falar e que todos aqueles que vão ouvir sejam inspirados também para entender a tua palavra. Em nome de Yahushua Mehushihai. Amém. Bom, nós falamos sobre Apocalipse 16:13, os três espíritos. Esses três espíritos, eles são exatamente, primeiro, o dragão, representando o espiritismo, representando a Ásia Menor, representando o Império Romano, também na Ásia Menor, combatendo o povo de Yahushua Mehushihai, como diz Apocalipse 12:1, que o dragão, se levantou-se contra a mulher. Então essa palavra, essa expressão vem exatamente para o período em que os 12 discípulos saíram lá na Ásia Menor, perseguidos por esse dragão. Então o que acontece? O dragão simboliza a Ásia Menor, simboliza o Espiritismo, simboliza também o Império Romano e simboliza Satanás. Veja bem que esse animal, ele vem exatamente, ele é mitológico, nunca existiu, mas ele representa exatamente esses quatro seres. Na Ásia Menor, o dragão é ovacionado. Era esse animal terrível, espantoso, que o profeta Dayanu viu e não conseguiu divulgar que animal era esse. Mas o Criador disse que era para o tempo do fim, e agora nós sabemos, ele já nos fez saber qual é o animal. Exatamente, o dragão. Então, na pessoa do Espiritismo foi que o dragão perseguiu o povo de Yahushua Mehushihai. 6 períodos de perseguição e morte. O sangue jorrava, usando o Império Romano, um grande exército. O exército que chegou a vencer um outro exército muito potente, como foi o exército do imperador anterior ao poder romano, poder da Grécia, Alexandre Magno Grande. O Império Romano e suas estratégias e suas legiões venceram aquele exército. E agora esse exército se determina a perseguir homens que nunca pegaram espada, homens simples, humildes. 6 períodos de morte. Mas, queridos, continuando o assunto de Apocalipse 16:13, veja bem que aí não tem nada a ver com o catolicismo. Quem estava aí era exatamente o espiritismo sanguinário, usando o império. Mas no período de Filadélfia encerra-se a perseguição. O diabo, ele chegou a falar no livro de Yahushuial, Isaías, no popular profeta Isaías, no capítulo 14, o profeta cita aqui um dos termos do fim que o diabo falou, que faria exatamente. Esse propósito dele foi desde que o Salvador fundamentou o grupo dos 12.
as dores de parto, como está lá em Apocalipse 12:1. O diabo havia jurado, no capítulo 14, no versículo 12, ele diz: como caíste do Joalmaim, do céu, né? Ó estrela da manhã, filho da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitava as nações, quer dizer, tu que enfraquecia as nações, tu que enfraqueceu os 12 discípulos de Yahushua, desde Éfeso até Filadélfia. Debilitar significa enfraquecer, viu, gente? Tu dizias no teu coração: eu subirei ao Joalmaim, quer dizer, ao céu do popular, acima das estrelas de Ialro, aqui está dizendo Deus, viu? Exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Aqui você precisa entender que aqui tem uma posição geográfica. Norte, tá? Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Bom, o verso 15 dá um retorno, né? Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Essa aqui é a versão do profeta Yahshua, Isaías, o qual é nome pagão de Isaías. Deixa eu dizer para vocês, essa foi a proposta do diabo com o nascimento dos 12 discípulos, fundamentado por Yahushua HaMashiach, não por Jesus, tá? Por favor, nada a ver, já falamos a respeito disso. Então, foram 6 períodos de perseguição e ele não conseguiu cumprir essa proposta aqui, que ele diz aqui em Yahshua, Isaías, tá? Mas no sexto período, ele usando esses movimentos dele, ele conseguiu sim. Esse sétimo período que haveria de vir, chamado Laodiceano, exatamente, foi o período que o diabo conseguiu cumprir essa promessa que ele disse aqui. Subirei acima das estrelas. Apocalipse 12:1. As estrelas citadas na coroa da mulher significam os 12 discípulos. 12 estrelas são 12 discípulos. Então, Satanás conseguiu. Ele disse: eu subirei acima deles e ostentarei. Colocarei meu trono acima das nuvens. Você sabe o que é nuvens? A palavra nuvens no sistema, digamos, no sistema de tecnologia, a palavra nuvens, ela significa exatamente os satélites tecnológicos que estão lá no alto. Satanás disse que trabalharia na mente do povo por ali. E é o que está acontecendo, a profecia se cumpriu. Então, no período laodiceano, que é o sétimo, ele veio exatamente como eu falei anteriormente, que o diabo usou o Hitler para matar judeu e usou Lutero para cortar a frente do protestantismo verdadeiro e colocar um protestantismo falso. Engraçado, né? Mas ele conseguiu cumprir o que ele falou. Hoje nós já temos um satélite especial acima das nuvens, chamado Sistema Quântico, o QFS, de onde é dominado todo o sistema monetário, todo o lastro monetário. Tá? As pessoas não estão sabendo, a maior parte das pessoas vivem por viverem, não se interessam em saber dessas coisas que são tão importantes para a nossa salvação. Todos os laços estão feitos através desse sistema. O diabo disse: acima das nuvens, eu ostentarei, eu dominarei. Acima da cabeça dos 12 discípulos, ele pisou, ele derrubou essa doutrina, ele colocou Lutero como uma doutrina maldita, distribuída entre 3 poderes, espírita, católicos e protestantes. Mas, irmão Expedito,
como é que você afirma isso? Bom, nós já pegamos a metade da mensagem de Isaías, né? Onde o diabo prometeu, mas ele só veio conseguir depois do 6º período, chamado Filadélfia. Até lá ele matou, ele não conseguiu, ele vinha matando, ele não sabe conquistar. Mas aí agora ele usa esse homem chamado Lutero para esse propósito. Os adventistas, que é uma fundação de Lutero, eles exaltam Lutero, eles exaltam também o Guilherme Miller. Esses homens são maçons, tá? Eu quero dizer para vocês, são maçons. Maçons do 33º grau. Qual foi o envolvimento com eles? Há uma profecia que diz que Guilherme Miller teve o privilégio de ver o Shualmaim, quer dizer, o céu se abrir, e ele vê exatamente o Salvador passando do lugar, diz que santo para o santíssimo, quer dizer, era o lugar do sacerdote, entrando para o lugar onde estaria o Pai. Em 1844, isso quer dizer que ele foi fazer a purificação dos 3 grupos. Tá? Do primeiro grupo que vem do dilúvio, o segundo que vem depois do dilúvio até a morte do nosso Salvador Yahushua, e o terceiro que vem da morte de Yahushua até Filadélfia, chamado de mártires. Então, esse homem também pisou na bola, ele não soube entender a profecia, mas ele era maçom. Aí você pergunta para mim, que crédito o Criador deu aos maçons? Nenhum. Ele chamou esses homens, mas esses homens entraram, na lábia de Lutero. Guilherme Miller também. Então ele errou na profecia porque ele começou a dar uma data de que o Criador voltaria exatamente naquela data que ele marcou. Não era isso. O que ele viu era exatamente o fim da profecia até o final de Filadélfia. Agora veria o tempo do fim, que é exatamente o 7º período. E nesse 7º período agora nós não passaremos pela morte, porque que morte que ele está falando? Morte de martírio. O tempo do fim não será martirizado. Tá? Não será. Mas no tempo do fim, cadê o ministério? O ministério foi derrubado pela doutrina luterana. O Criador ainda mandou para dentro da igreja adventista do sistema uma única saída para ver se eles aceitariam a voltar aos princípios, mas não deu. A gente vai ver isso aqui em Apocalipse capítulo 3, versículo 17, 3:17, nos diz o seguinte: pois dizes, eu vou ler do 14, a carta à igreja em Laodiceia, quer dizer, carta ao período laodiceano, não é negócio de igreja, não tem igreja, tá? Depois a gente vai fazer uma mensagem e falar sobre quem é Laodiceia, como e o porquê. Ao mensageiro da igreja em Laodiceia, ou seja, ao querube, escreve: essas coisas diz o Aminaur, a testemunha é verdadeira, o princípio da criação de Yahweh. Conheça tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Verso 18. Aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas.
No verso 19 ele disse: eu repreendo e disciplina quantos eu honro. Seis, pois, zeloso e arrepende-te. Essa foi a mensagem deixada exatamente para o último grupo, que seria dos 12, mas aí Lutero derrubou. E essa queda foi feia. Por quê? Porque hoje as pessoas estão enganadas, estão embriagados. O grupo do ID foi barrado por Martim Lutero, o agagita, tá? O maçom do 33º grau, amicíssimo do Papa da época. Então, queridos, esse protestantismo da era laodiceana rejeitou Yahushua. E que prova você tem para dizer isso, meu irmão? A prova é a seguinte: a fundamentação que nós temos hoje dos 3 espíritos de Apocalipse 16:13, ela não vem dos 12 discípulos, ela foi mudada, ela vem da teologia, da psicologia e da filosofia. E Yahushua não ensinou essas coisas aos seus discípulos. E mais uma: esse fundamento de homem, ele está incluso, além de passar para esse lado, rejeitou as mensagens que o Criador mandou através da sua profetisa Ellen White, que muitos não aceitam, e eu não estou nem aí para quem não aceita, porque quem não estuda não vai mesmo fazer diferença. Então oposições e oposições se levantarão a essa mulher, mas eu afirmo, sem medo de errar, ela foi usada pelo Criador. Suas mensagens, aonde estão escritas de verdade nos livros, testemunham disso. E ela disse: aquilo que não bater com as escrituras, pode rejeitar. Então, eu quero dizer para vocês, esse foi o estudo que Martim Lutero aplicou, porque ele era um teólogo mesmo. Tá? Ele era um grande estudante, estudou teologia, psicologia, filosofia, e levantou-se contra o catolicismo e não contra os Yahudins, como é a doutrina de Yahushua. Vim para os meus me rejeitaram. Então, no 7º período, o diabo disse: corta as asas daqueles lá, porque eles não caíram de uma forma, vão cair de outra. E agora o Criador simplesmente determinou através do seu profeta na ilha de Patmos. Ele disse que o que ele viu, Apocalipse 7:4, ele diz o que ele viu no 7º período. Ele disse: então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Elxuru. Não me cobre aqui a presença das tribos, porque elas estão dispersadas, mas o Criador conhece cada um deles e está buscando. Então o diabo disse: eu vou exterminar com esse povo. Eles não vão vencer coisa nenhuma. Já pensou? Mas o Criador manteve o padrão de tranquilidade. Ellen White fez um grupo à parte. Os adventistas vivem aí dizendo: não, Ellen White é profetisa da igreja adventista. Mentira, ela é profetisa do 7º período. Agora, quem estava na boca, que foi levantado para aceitar a mensagem, disse que era rico e abastado e não aceitou. Esse é o motivo do Criador ter exemplado o 7º período com Laodiceia. O orgulho, ele comparou pelo orgulho da administração de Laodiceia no ano 60. A Y, como ele diz, a ceia, antes do Cristo, não, antes de Yahushua, que a cidade teve um grande terremoto e o imperador propôs dar uma ajuda para aquela cidade se erguer, uma cidade muito bonita, muito rica. E a liderança disse: nós somos ricos e abastados. Realmente, era uma cidade veraneio, uma cidade como Salinópolis. Podia se manter pela sua renda, o que criava dentro dela era suficiente, tinha muito dinheiro. E agora aquela liderança, temendo que o imperador aumentasse os juros, tudo, por ter ajudado, eles
Nós somos ricos e abastados, nós não temos falta de coisa alguma aqui, tem dinheiro demais na liderança. Assim também esse ministério formado por Lutero, adventista do sétimo dia, e as demais religiões que se uniram a eles pegando o CNPJ de César, disseram a mesma coisa. Eles só comparam o orgulho. Não, nós não precisamos de tua doutrina, não. O profeta Isaías, no capítulo 4, no versículo 1, ele diz: 7 mulheres naquele dia tomarão mão de um homem e dirão: de que é nosso próprio nos sustentaremos, nas nossas próprias vestes nos vestiremos, tá? Nosso próprio pão comeremos, queremos apenas ser chamada pelo teu nome. Nós queremos um nome que nós possamos fazer um comércio especial. Não queremos tuas doutrinas. Foi isso. Isso já vem profetizado lá do profeta Yaushuyau, no capítulo 4, versículo 1. Não. O sistema religioso dos dias atuais, do tempo do fim, não precisa de Yahushua. Tá? Eles têm as suas próprias doutrinas. Eles estão divididos entre espíritas, católicos e protestantes. Mas como você diz, irmão, que o catolicismo não vem do tempo do império? Apocalipse 13, versículo 5. Diz: foi-lhe dado uma boca que profere arrogância e blasfêmia. Essa boca aqui foi o sistema católico, o nascimento do sistema católico. Tinha duas bocas, mas não tinha a terceira boca ainda. A primeira boca é a boca do quem? Do dragão, boca do espiritismo. E a segunda boca seria a boca do protestantismo verdadeiro. Mas agora foi trocado esse protestantismo e a boca que nós temos aqui é exatamente a boca, do falso profeta. Quem é o falso profeta? É a doutrina luterana. Então, quando você pega um livro de Ellen White chamado Vida e Ensino, você encontra a história de Ellen White e Tiago White. Em um determinado trecho daquele livro, eu li aonde ela relata que, de tanto ela remendar o terno do Tiago White, ela já não sabia mais qual era o pano original daquele terno. Eu creio que ela tinha um bom senso de humor e estaria brincando, mas ela estava ali de forma mostrando a pobreza que eles tinham. Ele não tinha grau estudantil, ele não era um grande sábio, mas trabalhava numa estrada de ferro carregando dormente, ganhava míseros centos de dólar. Ela disse que não dava nem para custear as viagens que eles tinham que fazer. Mas daí a pouco, você vê esse homem se tornar o presidente dos adventistas por 3 vezes. Uma riqueza daquelas. Hoje, no mausoléu deles lá, no lugar que sepultaram a família White, tem até um obelisco que tem dado confusão no meio do povo, especialmente da igreja, né? Nego quer saber de quem é aquele obelisco maçônico. Uns dizem que é de Ellen White. Não, não é. Na época, a maçonaria não dava essa liberdade para a mulher. Esse obelisco é exatamente uma forma de homenagear o grão-mestre Tiago White. Sim, aí você diz, mas vem cá, ele não tinha estudo e foi ser um grão-mestre? Exatamente, porque os maçons, eles escolhem as pessoas e dão para ele a riqueza, como eles querem. Tiago White foi um escolhido. O maçom, ele bota um vigia para vigiar a vida da pessoa durante tempos, até chamar ele e aplicar o golpe. Acabou a pobreza dessa pessoa no dia que ele é chamado e que ele aceita. Foi isso que aconteceu com Tiago White. E daí por diante, hoje nós temos inúmeras fotos do tempo de Ellen White, ela cercada de maçom. Aí você vem dizer para mim que a igreja adventista é a igreja humilde, ou seja, é o grupo humilde que Yahushua deixou? Não, gente, por favor. Eles fizeram maracutaia dentro dos livros, eles tiraram tanta coisa, mesmo assim eles não conseguiram ocultar
porque Ellen White ela conta a história da maçonaria. Ela chegou a mostrar os sinais dos maçons, coisa que só eles sabem. Então, queridos, esse protestantismo misto que veio de Lutero não é a verdade, ou seja, a Immanuel, que o Salvador mandou para nós remanescente. Pois os 144.000 de Apocalipse 7, versículo 4, estão se levantando e Al-Ruxo está selando eles. Apocalipse 14, versículo 1. Vi o Cordeiro sobre o Monte Sião e com ele os 144.000 tendo escrito em suas frontes o seu nome e o nome do seu pai. E Al-Ruxo Holmer Rushai, é esse o nome que salva, tá? Ninguém vem a mim, ou ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, queridos, vamos ver mais um pouco aqui. Você quer saber, para concluir, o que diz Apocalipse 16, 13 e 14, referente a esse assunto? Vamos saber quem são os três espíritos. Qual é a sua função, qual é o seu objetivo, para você não ficar enganado. Ele diz, porque eles são espíritos de demônios, olha aí, operadores de sinais, e se dirige aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia de Al-Hurri, o Todo-Poderoso. Você entendeu agora quem é o sistema espírita, católicos e protestantes? Dá para você entender? Dá para você entender que está nessas religiões, você está sabendo agora a quem você está servindo. Você não está servindo ao Criador, você está servindo aos demônios, tá? Com nomes de blasfêmia. Apocalipse 13, versículo 5 e 6. Ainda diz aqui, foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmia, e blasfemaram. E abriu a boca em blasfêmia contra Ialro para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no Shualmaim. Veja bem, eu deixei um assunto bem aqui sobre os 40 e poucos dias, 40 e poucos meses, né? 2 meses e tal. Eu vou entrar só nesse assunto aqui, porque isso aí é outra história. Então, foi dado uma boca, quer dizer, um sistema ao papado. Esse sistema é chamado de catolicismo. O sistema do império era chamado de espiritismo. Mas quem era o Deus dele? O mesmo Jesus, tá? O mesmo Jesus, o mesmo Júpiter, adoradores do Sol, Deus Ra. Esses nomes são tudo de Satanás, não tem nada a ver com o Criador Al-Ruxo, tá? Al-Hurri, o pai, e Al-Ruxo Holmer Rushai, o filho. Tudo que nós estamos falando aqui, esses três espíritos estão cheios deles. O Deus deles é o Deus do comércio, o Jesus é o Jesus da roubalheira, o Jesus que aceita todo tipo de maracutaia, o Jesus que aceita uns andar morrendo de fome, lascado e explorado pelos pastores. Viu? Irmão, se você não devolver o seu dízimo corretamente, você vai para o inferno, porque o dízimo é santo vem de Satanás. Quando na realidade a dízima que foi cobrada por Ialro era exatamente para manter o povo. Mas os pastores tomam só para eles, não dividem com ninguém. Essa é outra história, eu não vou entrar nesse mérito agora. Depois poderemos falar sobre isso. Eu só quero dizer para vocês que esses três espíritos de Apocalipse 16, 13, eles são exatamente espiritismo, catolicismo e protestantismo. Todo o sistema mundial se envolve no meio dos três. E por último, o Papa, para alcançar também aqueles que estão lá fora, querendo se individualizar dessas doutrinas, o Papa vai lançar exatamente o cristianismo. O que é isso? É um decreto, porque cristão todos já são.
Se você é espírita, você é cristão. Se você é católico, você é cristão. Se você é protestante, você é cristão. Por quê? Porque esses três espíritos, eles têm o mesmo objetivo, tá? É exatamente perseguir o povo de Yahushua HaMashiach, tá bom? Apocalipse, capítulo 16, verso 14. Eles estão ajuntando esse povo para a peleja no dia do Todo-Poderoso, quando concluir o 6º milênio, que está vindo aí, está perto. Terminar a semana profética, entrar o ano do deserto para o planeta Terra, onde Satanás vai passar 1000 anos aqui, numa corrente de circunstância que ele criou para ele. Mas ele está achando que vai vencer. Mas eu digo para você que Apocalipse capítulo 15 nos informa de que nós seremos vencedores exatamente da besta e da sua imagem, tá? Então não precisa ficar preocupado. Vi como um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta de sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé sob o mar de vidro, etc, etc. Nós seremos vencedores da besta e da sua imagem. Quem nos promete é Yahushua HaMashiach, o nosso Salvador. Então, queridos, o que eu estou falando para vocês é uma base profética. E aqui não tem como se enganar não, viu? Aqui não tem negócio de inventar não, como o povo está inventando aí fora. Não sabe nem para onde vai a profecia. Mas ela se discerne dessa forma que o Criador está passando para mim. E através da minha pessoa, passando para todos. Eis aqui a Emeitur, a verdade. O que é agora? Os três sistemas, espírita, católicos e protestante, mediante Apocalipse 16, 14. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais e prodígios, e se dirige aos reis do mundo inteiro, preparando eles para a peleja no dia do Todo-Poderoso. Depois a gente vai voltar a falar sobre as estratégias que estão sendo preparadas através do QFS, o quântico. Nós falamos um pouquinho aí, mas ainda tem muito a se falar, tá? Os adventistas, infelizmente, a doutrina deles abandonam o decreto de compra e venda e se dirigem a um tal de decreto dominical. É um chororô, é um medo. Enquanto isso, eles se esquecem do decreto de compra e venda. Veja bem que cada decreto ele tem uma especificação. No decreto de Nabucodonosor, lá na primeira estátua, ele diz que quem não adorasse seria o quê? Lançado na fogueira ardente. Ele fez isso? Fez. Não pôde dar continuação com a adoração àquela imagem porque 3 homens do Altíssimo deram testemunho. Não deves adorar tais coisas. Eles deram testemunho colocando a própria vida na mão de Yahuwah. Que maravilha, né? E agora no fim, nós aqui estamos dando o nosso testemunho fraco, coitadinho, abatidos, feios para o mundo, mas estamos testemunhando de Yahushua mais uma vez. O decreto que vem aí, a oposição desse decreto, que está em Apocalipse 13, 16 em diante, o 666, o 666, qual é a oposição dele? Lá não está dizendo que é de morte. Lá está dizendo que não compra e nem vende quem não colocar o chip. E isso quer dizer que a imposição é não comprar e não vender. Lá não falou de morte. Mas muitos estão levando para esse lado aí. Os adventistas nem falam nesse decreto. Eles estão fixados na questão do decreto dominical. E eu peço, me apresentem, por favor, onde está esse decreto. Porque se o Papa em algum momento está falando, mas o objetivo dele não é esse. Ele vai decretar o cristianismo como a única religião para pegar lá fora os muçulmanos, pegar tudo quanto é gente.
todos têm que ser cristão, entendeu? Essa aí não é uma questão de dizer dia do domingo, coisa. Não, não tem nada a ver. Cristianismo. Esse decreto virá. Mas nós seremos vencedores da besta e da sua imagem. A imagem é o Cristo. Cristo é o quê? Cristão. Eu não sou cristão. E os meus irmãos também não somos. Nós somos dos 144 mil descendentes de Yahudins, tá? Seguidores de Yahushua HaMashiach. Esse é o povo que eles vão chamar de anticristo, tá bom? Nós não somos cristãos, por isso nós seremos chamados de anticristo. A palavra antes quer dizer rejeitamos, não aceitamos. Não vamos adorar a imagem do Papa, não. Pode ficar tranquilo. Que Yahushua HaMashiach nos fortaleça, tá? Nos ampare, como a sua palavra nos afirma isso. Seremos vencedores da besta e da sua imagem. Aminaul.